longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, até a parte A. Vamos para o versículo 25. Se vivemos no Espírito, também andamos no Espírito. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus nessa noite. Aleluia. Eu confesso, quando o pastor falou dessa oportunidade, o meu coração pulou igual pipoca, minhas pernas tremeram igual vara verde. Confesso que durante essa semana eu fiquei muito nervosa, fiquei um pouco ansiosa, pensei em desistir, mas a palavra do Senhor diz lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que o Senhor nos tem nos dado espírito de covardia, mas sim espírito de amor, de poder, de amor e de moderação. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. É por esse motivo que eu estou aqui nessa noite. Também estou aqui nessa noite por outro motivo, para contar o milagre que Jesus fez na minha vida. Eu só estou aqui neste lugar porque Deus operou grandes coisas na minha vida. Eu creio que poucas são as pessoas que conhecem o meu passado aqui, mas eu só conto mesmo só para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, porque era tenebroso. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Eu andei perdida, andei no mundo no pecado, na lamaçal, e o inimigo me fazia de escravo. Eu vivei num mundo de prostituição, e a palavra do Senhor diz lá em Salmos 42, 7, que um abismo chama outro abismo. E eu fui dependente também, fui usuária de droga, mas o Senhor, a tempo, eu fiquei só 1 ano pela misericórdia, a graça do Senhor me alcançou a tempo. Eu fiquei 1 ano sendo usuária de entorpecente, mas o Senhor me alcançou. A sua graça e sua misericórdia me alcançou. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Mas ali naquela uma noite eu tinha usado tanta cocaína, e eu cheguei, eu não tinha nem condição de ficar no meio daquelas pessoas que estavam ali. Aí eu fui para minha casa, e quando eu cheguei na minha casa, que eu adentrei no meu quarto, eu sentia que as paredes do meu quarto iam cair sobre a minha cabeça. Aí eu apagava a luz para ver se amenizava aquela situação, mas aquilo ali não passava. Eu sentia que as paredes iam cair sobre a minha cabeça. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Muitas vezes o Senhor permite que algumas situações venham acontecer na nossa vida, para que nós possamos tomar um posicionamento, mudança de vida, mudança de atitude. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E ali era mais ou menos umas 10 e pouco da noite, e eu não conseguia dormir, aquilo lá era terrível, parece que as paredes iam cair em cima da minha cabeça, o medo tomava conta da minha alma, porque quando nós estamos longe da presença do Senhor, o inimigo vem com uma fúria tão grande, nós não temos a quem recorrer, e daí nós tememos mesmo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E ali quando foi lá umas 3 horas da manhã, eu tinha uma cochilada, creio que foi em torno de 5 a 10 minutos, e daí eu vi um vulto sobre as minhas costas, eu senti que ele apoderava e segurava na minha cintura. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E ali é como se eu estivesse andando em marcha lenta, eu senti ele segurando na minha cintura, e eu saí do meu quarto atemorizada com aquela situação. E quando eu cheguei no próximo quarto, que era o quarto da minha irmã, e ali abri aquela porta, e quando eu comecei a gritar olhando para ela, ela olhou para mim também e começou a gritar. Eu vi a coisa mais feia do mundo no rosto dela. Graças a Deus o Senhor tem me tirado, eu não consigo descrever essa imagem hoje, porque o Senhor permitiu que eu esquecesse aquela imagem. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E ali, quando ela olhou para mim, eu gritando, e ela olhou para mim e começou a gritar, eu imaginei que ela estivesse vendo que estava me segurando. Creio que Deus permitiu que o inimigo tocasse talvez na minha vida, não sei se é essa a palavra certa para usar, mas eu sei que Deus estava trabalhando ali naquela minha vida. Eu tirei proveito dessa situação. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E eu ali saí daquele quarto no desespero, porque eu pensei, ela está vendo que está me segurando, e aí quando eu fui para o quarto, em direção ao quarto da minha mãe, que eu pisei o pé na sala, a minha mãe falou: o que foi, menina? O que foi? Em desespero, eu senti que aquilo tinha soltado no meu corpo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E eu ali entrei no quarto da minha mãe, e eu sentia grandemente a presença do inimigo sobre a minha vida. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E ali eu peguei a Bíblia e comecei a folhear, e quanto mais eu folheava, o inimigo falava comigo: cadê os seus amigos? Cadê os seus amigos?
olha para você, olha para a sua situação, olha para você, olha para a sua situação, e aí, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E aí eu lembro que aquele dia eu estava pintando as minhas unhas com uma cor vermelha, com preto, até da cor da minha unha. Ele falou, olha para a sua unha. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E a coisa era tão feia que eu não conseguia ficar sozinha. Deixei a minha mãe quieta, que naquela noite ela nem teve condições de dormir no quarto dela, porque eu estava muito atemorizada, e ela foi dormir na sala. E eu fiquei ali das 3 e pouco da manhã até ao clarear do dia naquele quarto, passando só eu e Deus sabemos o que eu senti naquela noite. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aí quando amanheceu o dia, eu entrei para dentro do meu quarto, fiz um compromisso com o Senhor. Eu falei que a partir daquele dia eu não colocaria nada na minha boca, não cheiraria nada, não usaria nada que desagradasse ao Senhor, até mesmo nenhuma bebida de álcool eu colocaria na boca do Senhor. E Deus tem me honrado, graças a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Essa palavra que eu li nessa noite aqui no livro de Gálatas, talvez não seja a palavra adequada para essa noite, talvez não seja a palavra conveniente para essa noite, talvez não seja uma palavra que os irmãos estão esperando, mas creio eu que Deus me deu essa palavra, porque assim, quando eu estava no meu quarto outro dia falando com aquele que está sentado acima de todas as coisas, aquele que abre porta e fecha a porta, aquele que é dono da chave da morte do inferno, aquele que pode, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aí veio essa palavra no meu pensamento, louvado e exaltado. Aí eu até pensei em algumas pessoas no meu convívio. Eu pensei assim, essa palavra é para fulano, essa palavra é para ciclano. Muitas das vezes nós ouvimos uma palavra, ou Deus nos dá umas palavras, e nós achamos que a palavra é para o nosso irmão da esquerda e da direita, mas a palavra do Senhor diz assim, lá no livro de Hebreus 4, capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é cortante como uma espada de 2 gumes, e penetra ao fundo da nossa alma, a ponto de dividir a nossa alma e o nosso espírito. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Eu entendi que Deus primeiramente Ele trabalha nas nossas vidas, que Deus primeiramente Ele queria trabalhar na minha vida com essa palavra, para que eu viesse passar para alguém aqui nessa noite. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Muitas das vezes nós recebemos o Espírito Santo sobre nossas vidas, e recebemos os dons do Espírito Santo na nossa vida, e achamos que é muito importante, achamos que é importante falar em profecia, falar em mistério, entregar profecia, operar maravilhas, mas eu quero dizer para você nessa noite que muito mais importante que os dons do Espírito Santo é o fruto do Espírito. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Nessa noite, assim como eu, você, eu creio que você vem buscar um milagre da parte do Senhor. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Muitas das vezes nós queremos a bênção, queremos tomar posse do milagre, mas não estamos preparados para receber aquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu creio que nessa noite Deus quer operar grandes milagres, grandes maravilhas neste lugar. E aí quando eu estava falando lá com Deus também acerca, eu pedi para Deus me revelar o que Ele queria falar. Aí Deus falou que Ele estava falando acerca de mudança de vida, acerca de mudança de posição, acerca de características do cristão. Muitas das vezes eu quero fazer uma simulação aqui nessa noite. Às vezes vou fazer uma simulação, é como se eu estivesse procurando um emprego e saísse para procurar um emprego. Eu creio que você veio nessa noite em busca da sua bênção. E aí eu avistasse uma placa escrita assim: há vagas, há vagas. E Deus está falando que há vagas neste lugar. Deus está falando que Ele tem milagres para vocês aqui nesta noite. Deus está falando que Ele tem bênção para vocês nesta noite. Mas a coisa que Ele está falando que precisa haver um posicionamento, precisa haver uma mudança de atitude, precisa haver uma mudança de vida. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Você está preparado nessa noite para receber a sua bênção? Você está preparado nessa noite para receber o seu milagre? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E aí, como eu estava falando, voltando à minha simulação, aí adentro vejo uma placa lá escrito: há vagas. E adentro aquele lugar, e chego lá naquele lugar,
há uma vaga e a vaga é para médico. Aí eu digo assim: não, eu estou preparada, não, eu estou qualificada, não, esse emprego é meu. Aí ganho emprego, consigo um emprego e as vidas começam a vir. Nessa noite é uma noite, uma campanha de restauração de família, e as vidas começam a vir, e os doentes começam a vir, e eu não sei diagnosticar o problema, eu não sei identificar a doença, eu não sei solucionar o problema. Automaticamente eu não vou estar dando vida, eu vou estar matando. Louvado, exaltado. Talvez seja por isso que Deus não entregou a sua bênção. Falta o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o que caracteriza a nossa vida. Porque se você sair lá na sua casa falando em mistério, se você sair lá na sua casa colocando a mão e operando milagres, se você sair lá na sua casa entregando profecia, será que aquelas pessoas que não conhecem Jesus, será que elas vão entender o que você está falando? Elas podem até pensar isso não é de Deus, elas podem até pensar que você é louca, mas se você tiver as características, se você tiver o fruto do Espírito, eles vão ver que verdadeiramente você serve a um Deus Todo-Poderoso, que verdadeiramente você é a diferença. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Há pessoas que têm feito pedidos absurdos ao Senhor, há pessoas que têm pedido coisas ao Senhor, e o Senhor tem ficado parado e olhado para a sua filha e tem tido misericórdia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, louvado, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de vida, Ele não é um Deus de morte. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Nessa noite eu também quero falar, eu estou falando de mudança, estou falando de transformação de vida, estou falando de posição. Eu quero falar de um homem, Paulo, que era Saulo. Vemos lá no livro de Atos, no capítulo 9, Saulo teve encontro com Jesus. Vemos que Saulo era o seu nome judaico e Paulo seu nome oficial romano, porque ele tinha sido criado numa crença, então ele defendia aquilo que ele achava que era certo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E Paulo era um perseguidor dos seguidores do Senhor Jesus. Paulo era um perseguidor dos seguidores do Senhor Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E quando Paulo ia ali para caminho de Damasco, a minha Bíblia só nos relata que veio uma luz sobre grande sobre a vida dele. Paulo caiu prostrado ao chão. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Isso me leva a entender que Paulo já reconheceu que Deus é todo poderoso, reconheceu o grande poder e a soberania do Senhor Jesus Cristo, porque ele caiu prostrado ao chão. E muitas vezes, quando vem a presença do Espírito Santo de Deus, a presença do Senhor sobre as nossas vidas, nós nos caímos e prostramos ao chão, porque nós reconhecemos, não tem como ficar de pé, porque nós reconhecemos tamanha soberania do poder de Deus. Louvado e exaltado. E ali Paulo teve um diálogo com Jesus. Paulo ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo perguntou: Senhor, quem és tu? Automaticamente ele já reconheceu a soberania e até chamou de Senhor. Senhor, quem és tu? E Jesus respondeu: Eu sou Jesus. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Nessa noite talvez você pode estar me perguntando por que eu estou falando essa palavra. Eu creio que essa palavra foi o Espírito Santo de Deus. Foi Deus quem me deu essa palavra, porque lá no meu quarto ele começou a falar comigo grandemente sobre isso. Porque muitas das vezes nós temos um encontro com o Senhor Jesus, nós conhecemos a soberania, o poder do Senhor Jesus e passamos a ter uma nova vida, mas mesmo assim continuamos sendo perseguidores dos seguidores do Senhor Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Perseguidores dos seguidores do Senhor Jesus. Talvez você pode estar me questionando o que eu estou dizendo com isso. Muitas pessoas têm tocado na vida dos seguidores do Senhor Jesus. Muitas pessoas têm tocado nas feridas dos seguidores do Senhor Jesus. Muitas das vezes, Jesus, nosso Senhor, tem levantado pessoas. Muitas das vezes tem usado pessoas. Muitas vezes nós estamos vendo irmãos que estão passando por alguma situação e às vezes nós pegamos e criticamos, abrimos a nossa boca para falar. E Deus falou comigo também naquela tarde acerca de milagres, acerca dessa igreja. Oh, aleluia, louvado e exaltado seja o nome do
Deus tem grandes obras, obras extraordinárias para fazer aqui neste lugar, que Deus tem grandes obras para fazer, e Deus tem falado comigo que Ele vai levantar homens e mulheres aqui neste lugar, e ai daquele que abrir a boca ou cutucar